Você já parou para pensar se realmente entende o que está por trás da celebração da Páscoa? E se eu te dissesse que o verdadeiro significado dessa data sagrada foi completamente distorcido ao longo do tempo? O que era para ser um memorial poderoso de fé e libertação, acabou se tornando apenas mais um feriado comum. Mas hoje você vai descobrir uma verdade que pode transformar completamente a forma como você vive essa data. Prepare-se, porque depois de assistir a este vídeo, você nunca mais vai celebrar a Páscoa do mesmo jeito. Quando ouvimos falar em Páscoa nos dias de hoje, o que imediatamente vem à mente da maioria das pessoas? Ovos de chocolate, coelhos coloridos, vitrines enfeitadas, mesas fartas e promoções em supermercados. É como se a essência da celebração tivesse sido substituída por um apelo comercial, envolto em símbolos que, embora atrativos, não têm nenhuma ligação com a origem bíblica dessa data. Para muitos, a Páscoa se resume a um momento de lazer em família, um almoço especial ou simplesmente um feriado prolongado. Mas será que foi para isso que a Páscoa foi instituída? Será que Deus planejou essa data apenas como um momento para trocar presentes e saborear doces? O que vemos, na verdade, é uma desconexão profunda entre o que se vive hoje e o que as Escrituras realmente ensinam sobre essa celebração. A Páscoa foi esvaziada do seu propósito espiritual e transformada em uma festividade sem direção. Mas isso precisa mudar. É hora de ir além da superfície e resgatar o verdadeiro sentido dessa data. E para isso precisamos voltar à origem. Precisamos voltar à Bíblia. Para entender o verdadeiro significado da Páscoa, precisamos voltar ao início, à sua primeira menção nas Escrituras. A história começa no livro de Êxodo, quando o povo de Israel vivia como escravo no Egito, oprimido por Faraó, sem liberdade, sem esperança, clamando por libertação. Deus então levanta Moisés como líder e anuncia que o tempo da escravidão chegou ao fim. Mas antes da saída do Egito, algo marcante acontece. O Senhor ordena que cada família sacrifique um cordeiro sem defeito, e que o sangue desse cordeiro seja passado nos batentes e umbrais das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria pela terra do Egito, e onde não houvesse o sangue do cordeiro, haveria morte. Mas nas casas marcadas, haveria livramento. Esse momento foi tão impactante que Deus ordenou que fosse lembrado para sempre. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Era a lembrança viva da passagem do anjo da morte, da libertação da escravidão, da intervenção divina em favor do seu povo. Não era apenas uma celebração festiva, mas um memorial espiritual, uma marca da fidelidade de Deus e do preço pago para libertar os cativos. Cada detalhe da Páscoa no Egito apontava para algo maior, algo que ainda seria plenamente revelado. E é justamente esse mistério profético que vamos desvendar agora, ao descobrir como tudo isso se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquela primeira Páscoa no Egito não foi apenas um evento histórico. Ela foi um sinal profético, uma sombra do que viria a ser revelado em plenitude séculos depois. Cada detalhe da celebração apontava para Jesus Cristo. Assim como o Cordeiro sem defeito era sacrificado para livrar o povo da morte, Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, foi entregue em sacrifício para nos libertar da condenação eterna. E esse plano divino se cumpriu com precisão impressionante. Jesus foi crucificado exatamente no período da Páscoa judaica. Isso não foi coincidência, foi propósito. Enquanto os judeus celebravam a libertação do Egito, o céu estava testemunhando a libertação da humanidade do pecado. O sangue que antes era passado nas portas, agora foi derramado na cruz. E assim como o anjo da morte passou sobre as casas marcadas, hoje a condenação não tem mais poder sobre aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo. Ele é o nosso livramento. Ele é a nossa nova aliança. A cruz não foi apenas um ato de dor, foi um ato de redenção. Um novo significado foi dado à Páscoa. Agora, ela não aponta apenas para uma libertação física, mas para uma salvação eterna. O que antes era símbolo, agora é realidade. E quem entende essa verdade não consegue mais celebrar a Páscoa do mesmo jeito. Depois de entender a origem da Páscoa e seu cumprimento em Jesus,
é impossível olhar para essa data da mesma forma. A Páscoa não é apenas uma lembrança histórica ou uma comemoração cultural. Ela é um marco espiritual, um convite à reflexão profunda sobre o maior ato de amor já realizado. Celebrar a Páscoa hoje significa reconhecer o sacrifício de Cristo como o ponto central da nossa fé. Não se trata mais de cordeiros sacrificados em altares físicos, mas do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, abrindo um novo e vivo caminho para a humanidade. A verdadeira Páscoa nos chama a lembrar que fomos libertos da escravidão do pecado, que não pertencemos mais às correntes da velha vida, mas agora vivemos sob a graça, sob o sangue de Jesus. É uma data que deve reacender em nós a gratidão pela salvação, o temor santo pela cruz e a alegria de sabermos que a morte foi vencida. Enquanto muitos se ocupam com os símbolos vazios da cultura moderna, o cristão é convidado a olhar para o real significado dessa celebração: a vitória da vida sobre a morte, do perdão sobre a condenação, da esperança sobre o desespero. A Páscoa é mais que um evento no calendário. Ela é um lembrete eterno de que fomos comprados por um alto preço. Compreender o verdadeiro significado da Páscoa nos leva a um novo nível de consciência espiritual. E isso precisa refletir em nossa forma de celebrar. Não faz sentido manter os mesmos hábitos vazios depois de entender o valor do sangue derramado por Jesus. A Páscoa com propósito começa quando tiramos os olhos dos símbolos comerciais e voltamos nosso coração para Cristo. É um tempo de adoração, de entrega, de consagração. Uma oportunidade de reunir a família, abrir a Bíblia, relembrar a história da redenção e refletir sobre o que isso representa em nossa caminhada. Você pode transformar esse momento em algo marcante. Organize um tempo de oração com quem está à sua volta. Compartilhe o Evangelho com alguém. Prepare uma ceia simbólica que aponte para o Cordeiro de Deus e cante louvores que exaltem a vitória da cruz. Não é sobre um ritual religioso, mas sobre uma experiência espiritual. Uma oportunidade de renovar sua fé, restaurar sua comunhão com Deus e relembrar o quanto Ele já fez por você. A verdadeira celebração da Páscoa acontece quando vivemos com propósito, quando honramos o sacrifício de Cristo, não apenas em palavras, mas em atitudes. E ao fazer isso, damos um testemunho poderoso ao mundo. Mostramos que a nossa fé não é baseada em tradições, mas em uma verdade eterna. Agora que você conheceu o verdadeiro significado da Páscoa, é impossível voltar atrás. Não há como olhar para essa data da mesma forma depois de entender que ela vai muito além dos ovos de chocolate e dos coelhos de pelúcia. A Páscoa é um lembrete poderoso da nossa redenção, da nossa libertação do pecado, do preço que foi pago para nos dar vida. Celebrar a Páscoa é lembrar que fomos comprados com um alto preço. E essa verdade deve transformar a forma como vivemos a nossa fé todos os dias. Mas a verdadeira Páscoa não é algo que podemos guardar apenas para nós mesmos. Quando compreendemos o que ela realmente significa, a nossa missão é compartilhá-la com outros. Esse é o convite para cada um de nós. Viver a Páscoa de maneira plena, permitindo que ela transforme a nossa relação com Deus, com a família e com o mundo ao nosso redor. E, acima de tudo, compartilhar esse Evangelho com o maior número de pessoas possível, para que outros também possam viver a liberdade que encontramos em Cristo. Agora eu te convido a fazer algo concreto. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Curta, comente e participe dessa reflexão com a sua comunidade. A verdadeira Páscoa precisa ser vivida de forma intensa, transformadora e contagiante. Não se contente com menos. E lembre-se, depois de entender o real significado da Páscoa, você nunca mais vai celebrá-la do mesmo jeito. Viva essa verdade todos os dias.